podcast Conversar recebe o economista Fábio Pina. E eu começo pedindo que você faça uma biografia da tua carreira acadêmica e profissional. E depois vamos a outras perguntas. Bom, eu sou economista formado pela FEA-USP, fiz engenharia na Poli não completa, depois eu fiz administração no Mackenzie, na realidade fiz administração e economia junto, fiz contabilidade na USP, aí eu parei no meio da contabilidade porque eu estava já trabalhando e não consegui conciliar e passei a dar aula. Dei aula na FECAP no Mackenzie, durante uns 10 anos eu dei aula. Sou assessor da FEComércio há muitos anos, mas eu hoje presto também serviços para o Sebrae na parte de gestão de pessoas, né? A presidência do Sebrae hoje é da FEComércio, então o presidente Manuel Henrique, que é uma pessoa sensacional, teve a ousadia de me convidar, o que eu acho um erro dele, mas já está feito. Então estou há 3 anos trabalhando lá como gestão de pessoas e atendendo a FEComércio, assessorando. Trabalhei no governo, fui da equipe do Paulo Guedes, né, durante 2 anos, pegamos a pandemia, foi um baita aprendizado, e já trabalhei na indústria, comércio, então acho que a minha experiência é maior e um pouco melhor que a minha vida acadêmica, né? A minha produção acadêmica não é tão relevante. Entendi. Você se considera um economista da linha heterodoxa que nem a Unicamp ou ortodoxa que nem a PUC-Rio? Eu acho que eu estou mais para o ortodoxo, eu acho que eu seria mais um clássico, próximo, mas são rótulos que valem para a gente entender o que é, mas ninguém é igual, né? Eu aceito, certo? Não, teses da Unicamp eu acho muito difícil aceitar, tá? Mas aceito algumas teses que não sejam tão ortodoxas. Em determinados momentos, heterodoxos. Mas, de forma geral, um economista mais por ortodoxo, o mainstream. Entendi. Você pode contar um pouco sobre a tua carreira sob o comando do Paulo Guedes, que os comentários assim mais comuns não levam em conta que talvez o potencial dele seria muito maior se não tivesse a pandemia. Mas você pode contar a tua experiência no governo federal? Poxa, eu não tenho dúvida que teria sido ainda melhor. Porque se a gente pegar o tamanho da pandemia e como o Brasil voltou e cresceu rápido, muita coisa foi feita de certo. Na realidade, eu vou fazer um parênteses sobre o que eu falei. Em momentos muito heterodoxos, momentos muito fora da curva, a gente usou medidas. O auxílio emergencial foi feito pela equipe do Paulo Guedes, eu participei disso, ajudei a fazer o Bruno Dalcomo, o Bruno Bianco, Carlos da Costa, né? Muita gente participou, o Caio Megali, muita gente participou disso. Né? O Fernando Holanda Barbosa, estou pensando naquelas pessoas que estavam muito mais próximas de mim, o César Matos, todo mundo participou disso. Nesse momento a gente, olha, temos que gastar. E tinha algumas pessoas mais, até ANCAP, né? O ANCAP já pula o nível ele é tão ortodoxo que ele vira heterodoxo, o ANCAP. E eles tiveram que se render ao momento heterodoxo, né? Mas foi tudo feito com algum planejamento, dentro da urgência que a gente tinha. Bancarizamos mais 60 milhões de pessoas, né? Trabalhar com o Paulo Guedes foi uma experiência, só tenho a agradecer. Né? A experiência é sensacional. Na realidade, trabalhar no setor público já foi uma experiência muito bacana que eu nunca tinha tido. Não posso reclamar da equipe. Né? A equipe era muito boa. Claro, cada um tem seu viés político, etc. Mas eu não posso alegar que a minha equipe, por exemplo, inviabilizou. Né? Eu estava na Secretaria de Comércio e Serviços. Que a minha equipe inviabilizou alguma coisa que a gente quisesse fazer. Não. A pandemia foi um machucado, né? Um trauma no governo. Mas vamos lá, no primeiro ano, eu vou falar do que eu considero os erros. E os erros foram de comunicação. O ministro Paulo Guedes falou assim, ele tinha isso como mantra: eu peço uma coisa muito mais difícil de fazer, porque se o cara atingir metade já está bom. Isso funciona no mercado financeiro, no setor privado. No ambiente público, ainda mais com a mídia, a imprensa de forma geral, com má vontade, para dizer o mínimo, né, com essa equipe, com o governo Bolsonaro, mas com a equipe também. Vamos separar as duas coisas, a equipe econômica técnica, né? Mas havia má vontade técnica também. Então, quando ele fala, vamos zerar o déficit, e ele faz um déficit de 50 bilhões, as pessoas esquecem que o déficit do ano anterior tinha sido 160. Poxa, o cara fez um shift de 100 bilhões de ajuste, e ele fala, tá vendo, não cumpriu a meta.
E essa era uma percepção minha, assim, a gente promete, na melhor das intenções, mas a imprensa não está com nenhuma boa vontade, em especial a imprensa, os analistas, nenhuma boa vontade para falar, poxa, na realidade a promessa não era factível. Fazer uma reforma da Previdência. A reforma foi ótima, mas ela não ia resolver do dia para a noite. E a expectativa que se cria é essa. Aí acho que nem teve falha de comunicação. A gente fez a reforma, a maioria das pessoas normais entende que uma reforma da Previdência, o efeito não é imediato. É uma reforma difícil. Aí eu diria que o Rogério Marinho, o Bruno Bianco, o Bruno Dalcomo foram os que mais... Eu gosto de dar crédito a quem eu vi fazer as coisas, né? Entendi. Foram os que mais trabalharam, todos ajudaram, mas foram os que mais trabalharam. Então teve muita coisa, muito aprendizado para mim numa equipe. Agora, outras falhas da equipe. É uma equipe jovem no seguinte, a maioria veio de fora, não era do setor público, então você demora um pouco para engrenar, você não entende exatamente como é que... A máquina te engole um pouco, né? A máquina consome você, um pouco não, consome você bastante. E tem coisas que estão arraigadas, que é difícil a gente mudar. O Carlos Acosta falava uma coisa que era interessante, assim, o governo tem que estar com a corda no pescoço, senão gasta. E é verdade. E é verdade, mesmo sob a nossa gestão, mas eu não tenho dúvida que foi melhor. A gestão fiscal, se a gente tirasse a pandemia, teria terminado o governo com um superávit enorme, com um ajuste nas contas muito maior. Quer dizer, com a pandemia, a gestão do Paulo Guedes terminou com as contas em ordem. Com a pandemia, cumprindo o teto de gastos, quer dizer, não é que não teve nenhum erro, poxa vida, mas muitos acertos. E na microeconomia também. Lei da cabotagem, tudo no Brasil é muito complicado. A gente descomplicou um monte de coisas que as pessoas nem sabem que a gente descomplicou, né? E eu não estou nem falando só da lei de liberdade econômica, tem outras coisas. A gente acompanhava, aí era a minha área, acompanhar o Doing Business, né? Que o Brasil ia mal. Nós fizemos uma MP com 10 capítulos sobre cada um dos itens onde o Brasil, o que dava para melhorar em cada um dos itens daquela MP, do Doing Business do Brasil, né? Que são 10 dimensões que a gente acompanha. Até pagamento, melhoria do pagamento de tributos, desburocratização, uma série de coisas foram feitas, né? Então teve um aprendizado brutal, e eu digo que para o Brasil e para a nossa equipe a pandemia foi ruim, mas como experiência eu acho que nós atravessamos uma batalha que eu não me lembro de outra equipe econômica atravessar. Bom, a equipe econômica do Fernando Henrique, ela atravessou uma batalha grande, trazendo... Aliás, vamos ser justos, do Itamar Franco. O Fernando Henrique era o ministro, a equipe era do Itamar. Depois, com o Fernando Henrique, algumas batalhas muito importantes também, né? Porque o Brasil não tinha moeda, o Brasil tinha... As contas públicas eram uma ficção científica, e o Fernando Henrique foi importante nisso, em que pese falhas, etc. Aliás, para mim é muito engraçado essa fase de uma gestão social-democrata, porque eles tiveram alguns dos melhores economistas liberais, o Arminio Fraga, Gustavo Franco, um dos melhores economistas liberais, ajudando ali, né? E eu brinco com alguns amigos que talvez o presidente Fernando Henrique, ele tenha pesadelos toda noite. Nossa, eu privatizei a Telebrás, ele deve sofrer muito com isso. Mas o fato é que você tinha uma pegada política social-democrata, mas teve um ajuste também que não é irrelevante. Eu diria que a nossa equipe teria feito um ajuste tão grande quanto, fez muita coisa, mas a pandemia e a não continuidade, que também derivou da pandemia, né? A não continuidade por mais anos, a nossa equipe teria sido... eu acho que foi um marco, mas teria sido um marco muito mais reconhecido. Entendeu? O governo Fernando Henrique pegou também, não se pode esquecer, a crise do México e da Rússia. Tailândia, México, Rússia, Coreia, a mudança das moedas, aí desvaloriza. Aí o Gustavo Franco tinha um desentendimento se tinha que manter a âncora ou não, o cambial, acabou não mantendo a âncora, aí veio... Antes do Arminio Fraga, uma bagunça bem grande. Aí veio o Arminio Fraga, ninguém sabia o que era o regime de metas inflacionárias. Ele pilotou um Boeing descontrolado, né, que estava vindo para baixo, ele conseguiu acertar. Quer dizer, a lei de responsabilidade fiscal, a Rita Camata, uma série de coisas, pacote 51, uma série de coisas que ele fez, em meio também a um tumulto, e ele conseguiu. O Brasil hoje, conta pública,
Está feio o negócio, mas você pelo menos dá para você entender, não dava nem para entender. Dívida pública, títulos podres, a gente honrou títulos podres naquele momento. Então tem uma contribuição muito grande. Eu vejo uma contribuição ali no governo Fernando Henrique muito grande e de matiz ortodoxo, né? Ajustar a economia, a moeda valer alguma coisa, controle de gastos, alguma coisa assim. O governo, o Lula 1, seguiu aquilo que estava sendo feito, inclusive também tem ótimos economistas ortodoxos ali, Marcos Lisboa era um, e o Palocci era uma pessoa muito inteligente na gestão ali. Foi atrapalhado internamente. O Lula 2 já sucumbiu, teve aquela marola, como ele falou, né, da crise do Lehman Brothers, e aí ele sucumbiu ao gasto. E sucumbir ao gasto funcionou para ele numa reeleição, para Dilma numa eleição, para Dilma numa reeleição, deu no que deu depois, né? A conta chega. Só que o economista é o chato. Eu sempre brinco. O economista é o chato. 3h30, 4 horas da manhã numa festa, a banda tocando a toda, o cara abrindo uma nova garrafa de uísque e fala, pô, agora não, tem que começar a fechar, varrer o salão, então você é o chato. Pô, a festa tá no melhor momento. A conta vai chegar. E eu vejo esse momento, quer dizer, então o Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, vamos chamar de Lula 3, a contribuição para o processo de longo prazo eu acho que não é positiva. O Temer fez uma contribuição bastante positiva, ou seja, na realidade, a minha percepção é que ajustes mais para ortodoxos, eles geram ambientes econômicos de crescimento de longo prazo. O populismo gera ambiente econômico da festa, que ninguém lembra que vai ter que pagar a festa. Sabe aquele consumidor que compra o carro dos sonhos, mas ele só não tem o dinheiro para pagar? Depois vai ser um pesadelo para ele. Eu acho que o populismo é um pouco isso. Alguns colegas teus falam, inclusive, que a queda da Dilma se deve ao Lula 2, quer dizer, a Dilma já pegou no primeiro governo, já tinha uma dificuldade fora as condições políticas, de ela não conseguir apoio no Congresso, etc. Né? Mas, a presidente Dilma é uma pessoa, eu acho que com um trato político muito inferior ao Lula, por exemplo, aos outros presidentes. Um trato difícil, então ela não teve esse apoio, não tinha essa... traquejo. O traquejo, né? Não tinha esse traquejo. Mas não foi só isso. E, de fato, o Lula 1 é um governo, se você olhar, esquece que era o presidente Lula, um governo de uma matiz quase liberal, vai? Não vou dizer liberal, que eu acho que é um pouco de exagero, mas uma matiz de ajustes econômicos. Com a marola, ele começou a gastar e viu que isso gera popularidade. E ele gostou. Eu acho que aí ficou mais difícil para os economistas liberais convencerem a presidência, né? Não só a presidência, mas quem precisa de voto, porque aquilo é uma junção muito problemática, né? Alguém compara com o alcoolismo. O efeito só vem no dia seguinte, mas a sensação é imediata, a sensação positiva é imediata. O problema e a conta vem no dia seguinte, a dor de cabeça e tal. E o populismo é meio assim. Então, a hora que ele gastou e a popularidade dele subiu muito, foi, poxa, funciona. E não veio a inflação imediatamente. A Dilma foi nessa esteira, só que durou muito tempo. Porque o Brasil tinha criado um colchão, desde o Fernando Henrique no Lula 1, um colchão, as contas públicas, a dívida pública era menor, etc. Então eu tinha espaço para fazer isso. Não deveria ter feito, mas eu tinha esse espaço, fui fazendo. No Dilma 1 para 2, a Dilma empurrou, a gestão empurrou com a barriga todos os erros da economia, tanto que a gente brincava, né? O ministro Manteiga é um ex-ministro em exercício, porque sabia que terminasse aquilo ali. Veio o Joaquim Levy, fez um baita ajuste, um ajuste ortodoxo, não aguentou. Não aguentaram ele, né? Mas aí já era um pouco tarde, na minha visão. Mas esse problema que ela não tinha o traquejo político, a gente teve... E as ruas, naquele momento as ruas, né? Eu acho que a gente teve o ambiente, a tempestade perfeita, como se diz. Vamos voltar ao governo Bolsonaro. Uma das coisas que o ministro Paulo Guedes não conseguiu fazer, pelo que se ouve aí, se lê, é a reforma tributária. E aparentemente ele teria optado pelo
CPMF, o Imposto Único, coisa parecida, né? O que você acha disso e o que você acha dessa reforma tributária que vai entrar em vigor agora? Bom, eu não gosto de nenhuma das duas coisas, mas é uma opinião pessoal e até talvez o cachimbo, o viés. Eu falo pelo comércio e serviços. O comércio e serviços sai muito prejudicado nessa reforma. Essa é uma discussão longa, né? Muito longa. Também não gosto da CPMF. A ideia da CPMF não me agradava. Eu achava que a gente deveria primeiro inverter a ordem das coisas. Não há modelo tributário que seja positivo no ambiente onde o país gasta 40% do PIB e arrecada, ou seja, arrecada 36%, 37%, que é isso que arrecada. Falam 34%, 33%, 34%. Não é, porque eu tenho receitas recorrentes, receitas não recorrentes que ocorrem todo ano há 20 anos. Então, o que sai do setor privado para o governo é 37% do PIB, 36%, 37%. E ainda assim ele gasta 40%. Então, não há modelo tributário que faça com que essa economia flua com essa carga tributária numa renda per capita de $10.000, arredondando. Então, mas eu acho esse ainda pior, até porque ele pega comércio e serviços, que é o maior setor da economia, mas na veia. É um problemaço. Em vez de se reduzir a carga tributária da indústria, por exemplo, que eu acho que também é alta, não é tão alta quanto eles dizem em relação, porque você tem que fazer uma série de descontos, os benefícios que a indústria tem, né, os subsídios, etc. Teria que fazer um desconto, mas é alta sim. E por isso que eu acho que primeiro eu tinha que reduzir o tamanho do governo. A gente tinha que fazer uma reforma tributária silenciosa, no seguinte sentido. Reduzir a complexidade. Uma das coisas que é evidente é que a complexidade do ICMS é grande, mas não é esse o problema. Esse foi o argumento que se usou para fazer a reforma. As empresas estão adaptadas a isso e nós vamos passar por 10 anos de um sistema muito mais complexo que esse. Bom, eu acho que daria para a gente unificar a legislação de ICMS, isso é um fato. Colocar a tributação no destino, que melhoraria muito, sim, isso daria para ter sido feito. Sem toda essa bagunça. E pensar num outro sistema tributário, se é que isso seria necessário, na minha opinião, quando a carga tributária fosse 25% do PIB, quando caísse de 36, 37 para 25. E aí eu teria que fazer uma curva forçada. Como é que você faz essa curva forçada? Você tem que convencer o cara que determina o gasto para ele mesmo que ele vai gastar menos. É muito difícil. É muito difícil convencer que, olha, nós temos... O governo é um obeso mórbido que quer fazer regime, mas tem a chave da geladeira. Você tem que tirar a chave da geladeira, senão não há jeito. Não vai fazer esse regime. Tendo o bolo de chocolate ali na frente, vai comer o bolo de chocolate. Então, eu teria que reduzir, emagrecer esse governo. E aí falo, esse sistema, nós vamos primeiro descobrir que o sistema tributário não era o grande problema, era a carga tributária que é o grande problema. Segundo, talvez a gente fizesse uma reforma tributária, inclusive parecida com essa, mas no ambiente eu não precisaria de um IVA de 28%, 29%. Talvez fosse um IVA de 15%, de 12%. Aí seria muito mais palatável, né? Não feriria de morte setor como comércio e serviços. Não feriria de morte. Então esse é um ponto. Com relação à CPMF, havia uma confusão, e aí eu era uma voz dissonante, não uma voz importante, mas uma voz dissonante, inclusive com relação ao Marco Sintra, de que o imposto sobre folha, eles falavam, ele é um imposto que incide um sobre o outro, é um imposto em cascata. E o CPMF não é. Eu falei, é exatamente o oposto. Imposto sobre folha é custo. Se você verticaliza um setor inteiro da economia, não muda nada a folha. Muda porque você pode reduzir o tamanho das pessoas. Você acha, né? Pega um setor inteiro, verticaliza, você tem alguma sinergia, você tira o administrativo de uma empresa, outro. Mas de forma geral, você pega o McDonald's, se ele comprar desde a vaquinha lá que dá o leite e a carne, até lá em cima as lojas, o que muda na folha? Nada. Nada. Então o imposto sobre folha é custo. Era já um erro. E o CPMF, uma cadeia longa, o CPMF, na ponta, ele de fato incide com uma alíquota muito maior do que começou. Então a cadeia é curta. Então, se eu verticalizar, vamos supor que fosse 1% de CPMF, esse McDonald's aí que eu falei pagaria só 1% de tributo. Se eu deixo ela toda horizontalizada, com mais eficiência, evidentemente, horizontalizar cada um fazendo o que sabe fazer de melhor, novamente um pensamento mais liberal, né? Essa carga tributária aumentaria. Ou seja, é um estímulo para eu perder eficiência, para eu verticalizar setores. Eu tenho que verticalizar onde eu ganho eficiência com isso. Onde eu não ganho, eu vou dar um incentivo perverso tributário. Né? Que é um incentivo perverso tributário que a gente também tem, enquanto não é origem e destino. É outro assunto, né, na CPMF, mas o incentivo
corra, Ford, venha para cá, ponha sua fábrica aqui, mesmo que você não vá vender aqui, então tem um custo de transporte que toda a sociedade vai pagar, porque eu tenho incentivo tributário perverso. Eu ia dar com a CPMF um incentivo tributário perverso e errado, na minha opinião. Entendi. Queria te perguntar sobre gastos tributários. Pelo que eu leio assim, os dois principais gastos tributários são o Simples e a Zona Franca de Manaus. O que você tem a dizer sobre isso? Porque o Simples acho que afeta muito o comércio, não? O Simples afeta toda pequena empresa. O Simples, então, gasto tributário. Essas empresas estariam formalizadas se não existisse o Simples? Eu acredito que a maioria não. Então, portanto, não é um gasto tributário. Na realidade, e mesmo a Zona Franca, o que nós vamos colocar no lugar? Nós vamos deixar Olha, para um liberal falar isso é muito difícil. A Zona Franca tem muitos problemas. Então a gente tem que pensar uma solução para a região. É inocência, imagina não. Deixa ali toda a Amazônia e Manaus, tira aquilo do dia para a noite. Até, né, nesse caso, o próprio Carlos Acosta lá da CPEC falava de uma Dubai, isso foi mal interpretado, a Dubai brasileira ali. Alguma coisa tem que ser pensada. E eu gosto que seja ousado o pensamento, porque para resolver aquele problema, porque a Zona Franca de fato, ela extrai recursos do resto da sociedade brasileira, coloca lá, ela é ineficiente, né? Ela é muito ineficiente, mas não vamos ser inocentes. Se eu não der uma alternativa política e econômica para a região, eles vão se agarrar com unhas e dentes lá. Então, tirar por tirar não faz muito sentido, mas ela é um problema. O Simples eu acho que é muito menos problema, porque essas empresas não existiriam, então não haveria essa tributação. Então isso para mim é meio, né, é o gasto tributário, esses subsídios, esses vazamentos. Bom, vamos pensar, o Everardo Maciel teve uma atitude brilhante, porque ele percebeu que ninguém tinha BMW no Brasil, só as empresas. Ninguém mais fazia supermercado, só as empresas. Ele falou, vamos acabar com essa distribuição de lucro disfarçada? É o seguinte, setor tal tem tanto de lucro, pegou uma média, porque dá para fazer essa conta. Então, essas são as margens, você já vai pagar, quem quiser já paga, faz o lucro presumido. Então, é o seguinte, você tem 32% de lucro, você ganha, fatura 100 mil, 32 mil é lucro, o imposto é 27,5 sobre 32 mil, acabou. Cobra PIS, COFINS, tudo já ali sobre esses 32% e acabou. Essa carga tributária numa empresa de serviço, por exemplo, ela dá 16% e 33% sobre o faturamento. É muito mais se a gente fosse tirar despesas, etc. Por isso é que não dá para fazer a comparação. A indústria paga isso, o lucro presumido paga aquilo. É uma simplificação muito pouco inteligente ou, no mínimo, malandra, né? Para quem interessa fazer essa comparação. Mas eu cobro 16%. O que aconteceu com a arrecadação? Explodiu. Inclusive a de imposto de renda. Ou seja, eu formalizei gente, um monte de gente talvez até seja melhor fiscalmente estar no lucro apurado, mas poxa, já paga tudo de uma vez, já não tem essa encheção de saco, etc. Tal. Eu botei todo mundo cercadinho, agora eu quero bater de dois lados. Um, acabar com o lucro presumido com essa nova reforma tributária com IVA, porque o CBS e a EBS vão ser muito maiores que essa alíquota. E outra, pegar e cobrar sobre os dividendos. Poxa, depois que você cercou todo o gado aqui, prometendo um paraíso, agora você vai mandar para o batedouro. Quando, na realidade, o Everardo Maciel falou assim, eu já estou tributando essas pessoas que nem negócios teriam. Então, eu não concordo que isso é um gasto tributário. E vamos lá. O Everardo fala uma outra coisa também, muito importante. Justiça tributária se faz no gasto, não na arrecadação. A gente já arrecada 36. Se a gente, 36, 37, se a gente não consegue fazer justiça tributária gastando 40% do PIB, não há sistema tributário que resolva o Brasil. Aí que a gente faz, é no orçamento que você faz eventual justiça social, né? Eu não vejo como um gasto tributário simples. É um modelo, é um azeite numa engrenagem que não funcionaria se não tivesse esse azeite. O que você acha da desoneração da folha? Eu acho um erro. Toda tributação, a gente pode reduzir o tamanho da oneração, mas vamos lá. Quanto mais eu investir em capital humano, mais cada trabalhador meu vai responder para a minha empresa. Ou seja, eu vou precisar de uma proporção cada vez melhor de folha em relação ao meu faturamento. Eu tenho um baita estímulo aqui. Se eu desonero toda a folha, eu estou beneficiando quem não investiu em capital humano. Quem tem folhas enormes. Eu estou beneficiando quem tem ineficiência. Então eu não acho, aliás, nenhum lugar do mundo a folha é desonerada. Vamos lá.
ninguém prega acabar com todos os tributos, é reduzir os tributos. E os tributos têm algumas regras que são importantes. Referenciabilidade. Eu posso desonerar a folha? Bom, posso. Então vamos esquecer 13º. Não vamos pagar o 13º? Porque as pessoas esquecem de falar o que significa desonerar a folha. Vamos esquecer o pagamento, o FGTS? Vamos esquecer o fundo que a pessoa tem? Porque para desonerar, a pessoa vai perder esses direitos. Né? Aí transfere para o salário, etc. Balela, mas nós estamos dispostos a fazer isso? Vamos desonerar, porque desonerar a folha também eu vou continuar pagando 2 dias para a pessoa trabalhar, de 7 eu pago 2, remunero o descanso. Isso também é onerar a folha. Mais férias de 13º, férias remuneradas, isso onera a folha. Eu vou tirar tudo isso? Então quando a gente fala, tem que falar, bom, eu não quero tirar isso, então eu tenho que ter recursos para isso. Se eu desonerar a folha, vai ter que vir de outro lugar, eu não vou ter mais referenciabilidade. Então, se eu quero um tributo de assistência ao trabalhador, ele tem que vir da folha de pagamento. Se eu quero um tributo sobre a renda, ele tem que incidir sobre a renda. Se eu quero um sobre a propriedade, ele tem que incidir sobre essa propriedade. Então tem que ter referenciabilidade. Então, eu não acho que tem que acabar imposto sobre propriedade, imposto sobre renda, imposto sobre o PIS/COFINS. Não é acabar com os tributos sobre a folha. Eles têm que ser reduzidos, mas para isso precisa ter um Estado menor. Isso é uma coisa... E o que eu quero? É regressivo hoje, porque o imposto de renda é baixo em relação ao imposto sobre o consumo? Também não é tão verdade assim, mas que tal reduzir o imposto sobre o consumo e não aumentar o imposto de renda? Porque a solução sempre ia ser uma solução que eu acho bastante hipócrita e injusta. Porque é assim, olha, os ricos pagam pouco imposto, então nós temos que aumentar o deles. É uma solução Robin Hood, fácil, canalha, porque... Quem é contra, né? A gente desonerar pobres e cobrar mais o rico? Ninguém é. O fato é que isso não é tão verdade. E outra coisa, eu tenho que desonerar os produtos, eu tenho que reduzir o tributo sobre o consumo, não aumentar mais ainda o imposto de renda. Aí você olha outros países, os Estados Unidos tem imposto de renda, fala, 40%. Mentira, o flat é 22% nos Estados Unidos. Em alguns estados é menor. Você tem que somar o estadual, às vezes tem estadual, às vezes tem o federal, né? Então, a hora que você olha essas regras, na Suécia é muito alto. Não, as empresas da Suécia pagam menos imposto. Aí tem uma outra regra de dividendos, etc., que fica ali na empresa, mas eu uso a minha empresa para uma série de coisas. Então tem uma série de lendas que se falam no Brasil e tudo chega no final assim... Cara, mas eu tenho que arrecadar 40% porque eu gasto 40%. Então a gente inventa do rico o dividendo, do pobre a gente tira o leite e tal na cesta básica, mas o resto eu tributo mais. Estão inventando novos tributos, tentar aumentar o ICMS em alguns estados que estão quebrados. Em vez de eu resolver o problema que é qual é o tamanho do estado que a gente quer. Eu acho que esse tamanho que a gente tem já passou do limite há muito tempo. Agora, essa é uma visão. Tem quem acha que tem que ser o estado maior ainda. Eu não conheço na literatura, pior, não é na literatura, não conheço na prática estados de tamanho gigante que ofereçam crescimento e distribuição desse crescimento, que é bem-estar. Os caras falam da China. A China cada vez gasta menos, a carga tributária na China é menor. O Estado veio saindo da economia. O sucesso da China é o contrário, ele veio saindo da economia. A desgraça dos países nórdicos foi o aumento da tributação. Eles já eram ricos e decidiram fazer um baita estado de bem-estar. É uma decisão legítima, mas eles pararam de crescer. O fato é que esses países pararam de crescer com isso. Então, eu acho que a gente tem que olhar com muito cuidado que país a gente quer. Se quiser um país com maior tamanho de estado, tudo bem, mas tem que contar para essas pessoas que o país vai crescer menos. É o país que nós temos, na realidade. Já é um país com um estado de bem-estar muito grande e ineficiente. Fala um pouquinho da tua visão sobre o salário mínimo que indexa os aposentados e também a parte de saúde e educação, né? Eu vou sair daqui preso, né? Seguinte, é um outro erro. Não é que a gente não quer saúde e educação, mas a gente tem que descobrir qual é a capacidade do Brasil. Temos que tomar decisões. A indexação de salário mínimo a qualquer coisa não é adequada, principalmente quando o salário mínimo em si tem um ganho de produtividade, porque aí eu saio da força de trabalho e me aposento.
É ruim a aposentadoria hoje, por todos esses motivos que a gente sabe, ineficiência, o governo é grande, inclusive, porque o governo é grande. Porque as pessoas também pagam pouco tempo e recebem muito, porque muitas pessoas nunca pagaram e recebem. A gente tem que começar a discutir isso, ou a gente não vai sair do ponto de partida. Só que eu saio da força de trabalho, por que eu ganho produtividade? O que eu quero dizer com isso? Eu receber um aumento na minha pensão, no meu benefício, que contém ali só a inflação, que recompõe o meu poder de compra, ok. Mas tem um ganho real. O que eu fiz nesse período que eu não estou trabalhando que aumentou a produtividade do país? Nada. Então já fica complicado aí. Aí eu indexo aposentadorias, eu indexo previdência, eu indexo outros gastos da previdência, uma série de coisas, a um salário mínimo que está indexado a um ganho real todo ano, sem que eu saiba se houve o ganho real de produtividade no país. O salário mínimo é feito para você não judiar das pessoas, para que não haja, como o Brasil ainda tem uma distribuição de renda ainda é ruim, isso é um fato, para que não haja abuso do contratante. Mas também não dá para eu elevar o salário mínimo para o céu, porque eu vou acabar com a oferta de emprego. Existem coisas que, infelizmente, as pessoas não entendem. Eu sei, nem me incomoda que elas não entendem, porque elas não são... nem todo mundo estuda para isso. Você tem outros interesses, né? E parece meio justo. Por que os idosos não ganham mais? Por que todo mundo não ganha mais? Porque o país não produz mais. O salário, as remunerações, eles são reflexo da produção, são o reflexo nominal monetário da produção. Se você produz mais, você tem mais do que distribuir. Só distribuir dinheiro não quer dizer nada, quer dizer inflação. Então, infelizmente, o Brasil é um país pobre que cresce pouco, inclusive por tudo isso que a gente vem falando, e a gente fica num ciclo vicioso. E aí, eu com o populismo, eu não estou resolvendo a situação, eu estou tapando buracos. Não sei se eu me fiz claro. Tá claro. Me conta uma coisa, o que você enxerga hoje, cada vez gente menos trabalhando menos na CLT, pejotizado, aplicativos, o que vai ser da Previdência? Porque o SUS vai ter que atender todo esse povo, etc. Isso é um problema. Nós temos algumas bombas relógios. O MEI, por exemplo. Primeiro, nós temos outro incentivo perverso. O BPC, o Benefício de Prestação Continuada, ele é quase o mesmo tamanho da base da Previdência. Então, para que eu vou pagar se eu vou ter o mesmo BPC? Então, já começa aí. Existem novas formas de trabalho. Eu tenho que tomar cuidado para não acabar com elas. E, infelizmente, não passou, por exemplo, na reforma da Previdência, o que o Guedes também falava, que era a capitalização. Cada um vai pagando e vai se capitalizando quanto você quer. Tem vários modelos. O professor Pastor estuda isso muito bem. Tem vários modelos. Mas é bom que a gente faça a nossa poupança também de acordo com o que a gente quer. Quero parar de trabalhar antes, um pouco depois. A gente tem que ser um pouco responsável pelos efeitos das coisas que a gente tem na vida. A Previdência Social, em tese, deveria ser para exceção, não para a maioria. No seguinte sentido, eu não gosto, a sociedade não quer ver ninguém passando fome e morrendo nas ruas. Então é desejável que tenha saúde pública, é desejável que tenha Previdência. Mas ele não pode ser o meio de vida. Então nós já ultrapassamos todos os limites com isso. E o que acontece? Uma mentira. A gente finge que vai pagar essas pessoas, elas não vão receber. Esse Bolsa Família vai sendo reduzido ao longo dos anos, através do quê? Da inflação, por exemplo. Porque o país não tem capacidade de... Cada vez menos gente produzindo para cada vez mais gente recebendo, não tem como, essa conta não fecha. Você perguntou do número de CLT. A CLT também ela não é mais adequada. Ela é adequada para alguns casos, né? Mas ela não é adequada para toda a novidade que tem. Então, o que se chama de pejotização, a pessoa quer empreender mesmo, quer ganhar um pouco mais, trabalhar um pouco mais, trabalhar um pouco menos. A gente tem que intervir, talvez, no caso da Previdência, para essas pessoas, talvez sim, porque elas não vão fazer a poupança delas. Então, talvez a gente intervir o seguinte, você vai pagar uma partezinha, você vai fazer uma poupança forçada. Mas tem que ser uma coisa bem pensada, não pode inviabilizar o negócio, porque é o consumidor que vai pagar do entregador né, eu não vou falar o nome, as marcas, acho que posso falar, né? Do iFood, do Uber, eles vão perder o emprego deles. Esse é um novo modelo, nem tudo se encaixa na CLT. E se a gente renovar a CLT, daqui a 2, 3 anos tem coisas novas que não se encaixam mais lá na CLT. A CLT serve para algumas coisas, mas não serve para tudo.
E não é que não tem que ter proteção, a gente tem que olhar. Vamos fazer exatamente com esses novos setores o que a gente já fez com os outros? E talvez inviabilizar um novo setor, inviabilizar pessoas de crescerem, de ganharem dinheiro, de fazer uma renda extra, como está acontecendo? Eu não acho um caminho interessante nem inteligente. Entendi. Nós estamos gravando esse podcast um dia depois de o Banco Central manter a taxa de juros em 15%. Fala um pouquinho sobre taxa de juros, que é um tema público aí. Bom, a taxa de juros do Brasil é alta, mas ela não é a causa, ela é efeito, né? Ela é o termômetro, ela não é a febre. Então ela vai lá, você mede, pô, tá 15%, olha, vamos baixar você abaixa aqui, mas tá 15%, você abaixa aqui, não tá, agora tá 34%, você põe de novo, vai para 40%, abaixa de novo, tá bem, não, abaixei, põe de novo, tá 40%. O governo gasta muito, isso já foi dito. Eu acho que o cerne da questão aqui, da economia, a gente resolveria muito se tivesse um projeto para esse governo ir reduzindo de tamanho 0,5% ao ano do PIB, 0,25% ao ano durante 40 anos do PIB. Seria um belíssimo projeto para o Brasil. O cara que fizer isso não vai ver o resultado, vai demorar 20 anos, 40 anos, né? Se reduzir 0,25, vai demorar 40 anos para reduzir 10 pontos percentuais o tamanho do governo em relação ao PIB. Não vai estar aqui, mas vai ter prestado um excelente serviço. Eu acho que é um problema, o cara não vê. Muitas das soluções do Brasil são de longo prazo. Nós não vamos estar aqui. Luiz, nós não vamos estar aqui. Agora, alguém tem que se dispor a falar assim, não é para mim, é o país, a pensar um pouquinho. Eu não vejo essa pessoa. Recentemente eu não tenho visto. Então, nós temos uma complicação grande com o juro, porque o juro é o efeito e não a causa. A causa é o tamanho da dívida pública e a percepção de que o governo continua. Ele bate recorde em cima de recorde de arrecadação. Todo mundo que paga tributo sabe que não aguenta mais pagar tributo. Isso é um fato. O Brasil, em algum momento, isso vai dar errado. Isso já deu uma revolução lá nos Estados Unidos, que criou o maior país do mundo. Foi por causa de tributos. No taxation without representation. Se eu não tenho representação no parlamento britânico, eu não vou pagar tributos. E aí tem toda aquela a história do Boston Tea Party, né? Jogaram o chá, não paga tributo. Bom, começou a guerra de 10 anos, mais de 10 anos, de 76 a 89, né? 1776 a 1789, mais de 10 anos de guerra e criou o maior país do mundo. Esta guerra, que eu não quero para o Brasil, pelo amor de Deus, mas ela gerou uma série de conceitos que tornou aquele país o maior país do mundo. Por isso, quando eu vejo os Estados Unidos tendo problemas nas instituições, eu fico muito triste, porque os Estados Unidos é um farol para o mundo de verdade, né? É um farol para o mundo livre de verdade. É um caso de sucesso. E as instabilidades vão passar, na minha opinião. É um caso de sucesso. Nós não tivemos esse caso de sucesso. A gente não fez, não tem essa percepção. Mas todo mundo já está com a corda no pescoço e de saco cheio de pagar tributos. Essa é a verdade. Nós estamos esgarçando a sociedade. Em algum momento isso pode dar errado. Já deu errado na economia, mas pode socialmente dar errado. Você acha que... você falou que precisa diminuir o tamanho do Estado, eu também acho, mas me parece que da pessoa mais pobre ao maior industrial, os maiores empresários, parece que todo mundo gosta um pouco do Estado e tenta buscar um pedaço dele à custa do vizinho, vamos dizer. Você está enganado, não gosta um pouco, gosta muito. Os pobres gostam muito, com algum sentido. Talvez eles não saibam do que eles deveriam gostar, que é saúde, educação, em especial educação. Né? Mas os ricos também gostam muito do Estado. É um Estado cúpido, né? Então nós temos um problema sério no Brasil, porque ninguém quer fazer tudo isso que eu estou falando, ninguém quer fazer, Luiz. Ninguém quer um Estado mais moderno. Cada um quer o seu feudinho, garantir o seu pedacinho, etc. E aí fica muito difícil de fazer as coisas, né? Os ricos gostam tanto ou mais do Estado que os pobres. Entendi. Por que você acha que... Como que explica que, vamos dizer, não há comentários em jornais sobre a qualidade do gasto, mas, por exemplo, essas emendas que os deputados e senadores têm, elas não causam uma revolta gigantesca, elas foram consolidadas hoje em valores altos e não há quem sequer movimenta para diminuir isso. Fazer um desafio rápido e honesto para todo mundo que estiver assistindo. Qual é o seu deputado e quanto ele pegou de emendas? Eu não sei o meu. Ninguém deve saber. Ou seja, a gente não liga.
No fundo, a culpa é nossa. Eu não lembro qual é o deputado que eu votei e não sei, talvez se lembrasse, não saberia o que ele está fazendo com as emendas e quanto ele pegou de emendas. Até nisso, novamente, aquela sociedade que eu tenho uma grande admiração, que é a sociedade americana, com todos os problemas que eles têm o voto distrital. E esse voto distrital, ele tem muitos benefícios, porque o deputado, ele mora perto do meu quarteirão, eu vou na casa dele encher o saco dele. E se ele não fizer, eu voto no oponente dele lá, basicamente 2 partidos, tem mais partidos, mas basicamente 2 partidos, assim, se você não fizer isto aqui, eu vou votar naquele cara que está prometendo fazer isso aqui. A gente está sempre certo? Não, erra, tal, também tem deputado ruim lá também. Mas veja bem, o grau de controle social é muito maior, o cara está perto. E vamos lá, se fala no Brasil, o Congresso é sempre o mesmo. Mentira, a gente renova mais de metade do Congresso toda legislatura. A cada eleição a gente renova um monte. O que não é bom, significa o seguinte, a gente está insatisfeito. Nos Estados Unidos a renovação é 4, 5%. Tem alguma coisa de muito errado acontecendo aqui. Então a emenda, a tua pergunta é absolutamente legítima. A qualidade do gasto. Ué, se eu não sei o que o meu deputado está fazendo e não sei nem quanto dinheiro ele tem de emendas, por exemplo, então a gente não liga para a qualidade do gasto, faz qualquer coisa. A gente só percebe depois quando vai no SUS, quando vai na escola pública que é uma porcaria, etc. Pô, mas é uma porcaria. Então, mas a rigor a gente não liga para ser uma porcaria. Dane-se que é uma porcaria. Infelizmente a sociedade brasileira é totalmente irresponsável por tudo que está acontecendo. O Congresso, o Executivo, eles não vieram de Marte. Eles são daqui. Você acha que tem colegas seus que falam que precede a tudo a reforma política, né? Você acha que parlamentarismo seria uma solução? Eu não acho que o parlamento... Pode até... Eu gosto. Eu, particularmente, gosto. Eu só acho que a gente ia ter um primeiro-ministro a cada 15 dias no Brasil. Eu acho isso. Mas eu não tenho nenhuma ojeriza à ideia. Não é esse o ponto. Mas eu acho que mais importante que isso é o controle. Os checks and balances que no Brasil estão muito fragilizados em todos os sentidos. A gente precisa recompor esses pesos entre executivo, judiciário e legislativo. Está uma bagunça. Todo mundo sabe que está uma bagunça. Isso é muito ruim para a gente. Isso atrasa o país, isso deixa as pessoas desesperançosas, algumas pessoas com medo. Tá muito torto. E um poder chantageando o outro com pequenas investigações, com ameaças veladas, chantagenzinhas. Isso é assim, é de um nível Nicarágua, um nível de República de Bananas, infelizmente. Esse é um ponto. O outro ponto é accountability, né? Como é que o cara vai responder pelos atos dele, como deputado, como juiz, até para xerife nos Estados Unidos você tem a eleição. O cara responde pelos atos deles. Os diretores de escola nos Estados Unidos têm verbas maiores de acordo com o resultado que as crianças têm. E com a verba ele pode contratar professor da outra escola. Vira um negócio quase de esporte, né? Eu quero aquele jogador porque jogou bem no outro time e tal. Tem uma disputa saudável até nisso. Mas o que eu percebo de muito diferente, resumindo tudo isso, é que a vida acontece no município. Não acontece lá em Brasília, a vida acontece para os brasilienses, porra. A vida acontece no município. E nos Estados Unidos eu estou perto da empresa que presta serviço de água, de luz, do meu deputado, do xerife. Então o grau, essas pessoas passam por um escrutínio, uma pressão social muito maior. Aqui está muito longe, né? Eu tenho quase cada vez mais impressão que aquelas piadas que o Juscelino colocou Brasília lá para ficar longe mesmo são verídicas. Cada vez eu penso, mas poxa, é verdade, eles ficaram longe de tudo. Mas o longe não é bem físico, né? É um longe da realidade. Né? Se ele for, ele pode ficar longe fisicamente quando eleito, mas se ele tiver a eleição e ele depender do bairro dele para ser eleito, eu acho que as coisas mudam um pouco. Você sabe que uma parte do aumento do Estado vem da Constituição de 88, né? Uhum. Que tinha 4 direitos a cada dever e muitos direitos para todo mundo e poucas obrigações, né? O Delfim falava que puseram até transfusão de sangue na Constituição, puseram o Colégio Dom Pedro II do Rio de Janeiro na Constituição, né? Sim. Aquilo foi fruto de um estelionato eleitoral, uma história meio complicada, mas o problema
é que realmente a Constituição ela dá bastante coisa para todo mundo sem dizer da onde tirar, né? Então a gente tem que mudar a Constituição. Aí fala, mas isso é impossível, então não temos mais o que fazer. Eu não gosto da solução, isso é impossível, não dá. É difícil, mas não pode ser impossível. Primeiro, houve alguns erros grosseiros na Constituinte. Um deputado constituinte não pode ser eleito depois. Ele tem que fazer aqui, porque ele não pode ter expectativa de ser eleito depois. Não pode ter que agradar ou desagradar alguém. Devia ser exclusiva. Exclusiva, ele é eleito e você nunca mais vai ser nada. Você vai contribuir com o país, fazer uma Constituição. Segundo a Constituição também foi feita, o Delfim falava isso, eles pegaram o que tinha antes e levaram a -1 e fizeram... Estava tudo errado. Não estava tudo errado também, mas veio essa lógica. Outra coisa são os direitos que caíram do céu, sem nenhuma... Aliás, tem uma piada do Delfim, eu posso dizer, eu tenho um orgulho, fui muito amigo do Delfim durante quase 20 anos. E era uma das pessoas mais engraçadas. E eu discordava de muita coisa do pensamento dele, mas uma das pessoas, um gentleman, uma das pessoas mais inteligentes e engraçadas que eu conheci. E ele falou que um dia ele estava com o Roberto Campos, o avô, né, porque o neto também é muito bom, mas o avô era genial. O Roberto Campos falou assim, quando assinaram a Constituição, ele falou assim, poxa, Delfim, tô tão triste. Eu falei, o que foi, Roberto? Pena que minha mãe morreu. Ele falou, por quê? Porque a Constituição dá garante o direito à vida. Ela não teria morrido. Então, essas coisas, garante o direito a isso, garante o direito a isso, mas da onde vem? Né? É uma Constituição problemática. Vamos mudá-la, então. Então, alguém tem que ter coragem de falar, ela não funciona. Deixa eu voltar um pouquinho para o juro. O juro que a imprensa divulga é a taxa Selic, que é taxa de um dia. Isso. E ontem mesmo eu ouvi o Roberto Campos Neto explicar o seguinte, que quando a autoridade monetária reduz a Selic, ele reza a noite inteira para o juro longo não subir, porque aí é um efeito contrário, né? Agora, aqui, o juro longo, explica um pouco melhor por que isso acontece. O que ele quis dizer é o seguinte, se a gente fizer no peito, porque o Banco Central amanhã, por juntar todos os diretores, falou assim, ó, é o seguinte, Copom, todos nós vamos reduzir a taxa de 15% para 2,5%. Eles podem fazer isso? Podem. Isso vai resolver? Nada. A taxa de juros de longo prazo vai explodir porque assim, o país está absolutamente sem controle. Essa taxa é uma taxa de compra e recompra do dinheiro de um dia. Mas o resto é negociado no mercado. E o mercado fala, eu não confio nesse país, eu quero mais juros. Não adianta eu baixar quanto eu quero. Então o que o Roberto Campos estava falando com razão é o seguinte, eu tenho que baixar com responsabilidade, senão vai dar exatamente o efeito oposto ao que eu quero. A estrutura de juros cresce. Porque eu vou falar, olha... Tá em descontrole. Esses malucos estão baixando a taxa de juros, está em descontrole. Inflação vai sair do controle, eles não estão mais ligando para isso. Portanto, qual é a taxa de juros esperada para comprar um título do governo? Porque o governo vai lá, precisa ter demanda. Não é que o governo fala assim, compre meus títulos. Ele fala, tá aqui os títulos, quanto vocês querem pagar? É assim que funciona. Então, se eu tiver confiança no Banco Central e uma política monetária fiscal razoável, o preço que o Banco Central, que o governo consegue nos seus títulos é maior, portanto a taxa de juros é menor. Né? Quando ocorre o inverso, quer dizer, eu abaixo a taxa de juros spot, né, de um dia, Selic, na unha, no peito, como foi feito no governo Dilma. O Tombini fez isso. E ele não é uma pessoa que desconhece, ele flertou com um risco enorme, porque muita pressão, então ele cedeu a pressão. Essa é a minha opinião. E deu no que deu. Era uma taxa de juros de 14, 15, inflação 12. E se a gente continuasse naquilo, a taxa ia para 20, a inflação ia para 20 e assim por diante. A gente já teve esses momentos no Brasil, de triste memória. Então, baixar a taxa de juros não é uma vontade do PROCON. O PROCON vai lá e olha, eles sentam ali, não para falar, que você está com vontade de baixar o juro hoje ou não? Não tem essa pergunta. Você acha que o juro devia ser mais baixo? Todo mundo acha que devia ser mais baixo. Aí a segunda pergunta mas você acha que dá para baixar? Fala, não dá, porque as condições objetivas são essa. Pressão externa, pressão interna. Mas o principal é qual é o tamanho do gasto público em relação à arrecadação. A arrecadação já é recorde. Vamos arrecadar mais? Impossível. O gasto público cresce sem parar. Então o que dá para a gente fazer? Nada. Sentar e ficar um pouco triste. Entendi. Conta uma coisa. A taxa de juros que o empresário
tem que pagar, Uhum. ela é onerada por certas coisas que estão fora de moda. Ou, por exemplo, o IOF, que é um imposto que se chama de regulatório. Me parece que é só na academia que isso é verdade. E o IOF e o depósito compulsório oneram o empréstimo na Oneram. ponta? Oneram, claro, tem custo. IOF, todo mundo que foi pagar um financiamento sabe, pô, mas a taxa de juros até não, mas tem o IOF. Aí você fala, ficou bem maior a minha prestação. Você põe lá na calculadora na HP, a conta dá outra, né? Fala, a prestação não é 3.700, é 3.900. Por quê? Porque tem o IOF. Ah, poxa, então tem, onera. Claro que onera. Aí o empréstimo, o depósito compulsório onera, tem menos recursos. Aí o depósito compulsório talvez seja muito mais para controlar o fluxo, a base monetária, etc., inclusive inflação, do que outra coisa. Mas tem várias coisas que oneram, sim. Mas o maior problema é a expectativa que se tem de juros de longo prazo no Brasil por conta da insegurança que se tem. O Brasil não é um... Quem fala no Brasil não é confiável. Hoje, eu acho que é um pouco exagerado, mas o Brasil, a gente tem que pelo menos olhar com certa atenção para o Brasil. Então, você vai emprestar dinheiro para aquela pessoa que está olhando com certa atenção? Vai, mas vai cobrar caro. É isso. O Brasil, ele faz um comentário assim generalizado sobre como o Brasil acabou com constrangimento externo. Foi o petróleo, a descoberta do pré-sal. Não. Não foi o pré-sal. Foi algo muito mais inteligente, estrutural. Primeiro foi o seguinte, o constrangimento externo fez com que o Brasil tivesse que dar solução a alguns problemas. Ele foi bom em alguns sentidos. Mas o Brasil é um baita exportador. O Brasil tem uma produtividade enorme. Se a gente abrisse a economia, a gente ia se beneficiar muito mais do que com a economia fechada que a gente tem. Ela se abriu um pouco, vem se abrindo, mas é muito fechada ainda. Então foram medidas acertadas. Começa lá no Fernando Henrique. Você não tinha reservas para ter 400 bilhões de reservas. O governo Fernando Henrique, eu lembro quando chegamos em 60, 70 bilhões de dólares em reservas, falou, o que a gente faz com isso? Nunca tinha visto essa quantidade de dinheiro. Se no passado você falava, não, é coisa de avó, né? Não temos que pagar a dívida externa. O problema nunca foi a dívida externa. A dívida externa também era um reflexo do que a gente estava fazendo de errado aqui dentro. O fato é que, na década de 70, nós financiamos grande parte do nosso crescimento com dívida externa. Aí teve o constrangimento, nós financiamos depois com inflação, com dívida interna, com aumento da carga tributária. Como é que nós vamos financiar agora não só o crescimento, mas o tamanho do gasto público? Dá para fazer mais dívida externa? Não, o mundo é muito diferente hoje. Ninguém vai ficar emprestando para o Brasil sem olhar nada. Ninguém quer ir para o FMI de novo, me parece. Dá para aumentar a dívida pública? Pô, já está em 80% do PIB. Dá para cobrar mais carga tributária? Não dá mais ainda. Querem inflação? Não queremos. Então o que eu faço? Corta gasto. Ninguém está falando que eu não tenho as outras alternativas para sustentar o tamanho do governo. Então não dá para sustentar o tamanho do governo, nem por dívida externa, nem por dívida interna, nem por juro, nem por aumento de arrecadação. Nem por inflação, desculpe, nem por aumento de arrecadação. Portanto, eu tenho que reduzir o tamanho do governo. Entendi. No governo do presidente Temer, na verdade, foi mexido na TJLP, porque teus colegas falam que você atrapalha a condução da política monetária, esse juro subsidiado. Você achou que isso... O que você achou disso tudo? Agora não tem mais isso. Está correto. A medida está correta. O problema é que quem perde com isso, assim, quem ganha fica quietinho, aplaude bem baixinho. Quem perde grita alto. Mas assim, eu tinha um juro subsidiado para quê? Para projetos estratégicos. Quais são esses projetos estratégicos? A gente conversou com toda a sociedade. Será que a gente acerta quais são os projetos estratégicos? Será que na cabeça de um presidente tem quais são os projetos estratégicos? Eu não conheço ninguém que está num setor que não seja estratégico. Você conversa com qualquer pessoa que nem emprego. O meu emprego é muito importante. Eu sou um juiz, é muito difícil. Eu sou um policial, é muito difícil. Eu sou um professor, é muito difícil. Você nunca viu alguém que fala assim, não, meu emprego é mais ou menos, ele é quase irrelevante. Ou a minha indústria, quer saber? Se ela sumir do Brasil, ninguém vai ligar. Ninguém. As pessoas estão todas em setores muito nobres, em empregos muito nobres. O fato é que não é bem verdade isso, né? E assim, tudo é estratégico. A ideia de que o petróleo é estratégico é um erro. Nos Estados Unidos, onde não tem monopólio, etc., eles produzem muito mais. E o preço é menor.
Eu estou falando dos Estados Unidos, mas tem outra. Hoje eu vejo como economias. Os Estados Unidos está perdendo muito nessa direção, por erros também da administração deles, mas ainda assim é uma economia melhor que a nossa em termos de conceito. Singapura, mas Singapura é uma ilha, não dá para comparar. Coreia do Sul. Mas Coreia do Sul, cada vez que você fala uma coisa, não dá para comparar. Então o Brasil é único e ruim, e nós vamos continuar e vamos aceitar isso. Então tem uma série de países que tem uma estrutura socioeconômica melhor que a do Brasil, que a gente poderia tropicalizar, talvez, não vai fazer igualzinho, mas poderia aprender com esses países. A gente costuma não aprender. A gente não costuma pegar a lição dos outros e falar, vamos fazer igual que deu certo. Hoje há um consenso, parece que o professor Gudan foi pioneiro nisso, que a educação é um motor importante para uma mudança estratégica no país. Você acha, você concorda com isso? Sim, agora eu concordo, mas eu não acho que as pessoas concordam, elas dizem que concordam. Ou concordam, mas não ligam, né? Porque essa é a prioridade número 88 que eu vejo. A rigor, eu cursei 3 vezes a USP de graça. Eu venho de uma família que podia ter pagado. Em determinado momento, eu já mais velho, solteiro, mais velho, trabalhando tudo, eu tinha uma BMW, parava no estacionamento da USP à noite, com um guarda olhando o estacionamento de graça. E tinha o pessoal da esquerda que era contra ter que pagar a USP, etc., ou qualquer tipo de remuneração ou de retorno. Eu falei, não, o justo é isso mesmo, é eu ser financiado com ICMS dos pobres coitados ali que estão varrendo rua, etc., pagando ICMS nos produtinhos que eles compram, para alguém de graça cuidar da minha BMW. Está absolutamente correto isso. Está absolutamente. É óbvio que tem um erro grosseiro. Aí você fala assim, bom, mas e se o pobre entra na USP? Você não vai isolar o pobre? Falo, não, ele não paga. Mas assim, eu tenho algumas soluções, algumas sugestões bobas, claro, não são um bate-papo. Por exemplo, fazer o cara recuperar para a sociedade ou devolver para a sociedade o dinheiro dele. Você se formou engenheiro na Poli, vai trabalhar tantos anos, 2 anos. Você é médico, vai para o Acre. O Acre não, porque não é de São Paulo, mas vai para o interior de São Paulo, vai clinicar lá. Você é contador econômico, vai trabalhar na prefeitura lá, uma prefeitura que não tem condições. Mas eu não quero, então você paga. Mas você põe na entrada, essas são as regras. E o cara que é pobre ele não vai pagar, mas ele vai retribuir para a sociedade o que a sociedade deu para ele. Então, a educação é muito importante, mas ela está invertida. Veja bem, na USP só entra rico, que vem de escola particular. É uma máquina de distorção, uma máquina de aumentar a desigualdade. Então, onde que eu tenho que gastar recursos? Na educação básica. Quando isso o Cristóvão Buarque falava perfeitamente. Ele fala assim, o meu sonho é o dia que o filho do pobre tiver a mesma aula que o filho do rico. Que o pobre vai de ônibus e o rico vai de Mercedes-Benz, isso é o menor dos problemas. Na próxima geração, talvez isso inverta ou se aproxime, nem precisa inverter, né? Que se aproxime. Claro. Se eu der uma boa educação, eu acho que vai acontecer isso. Ele falava do projeto que tinha para os alunos brasileiros irem para o exterior. Ele falou, é lindo o cara ir em Paris, conhecer como é que é o metrô e tal. Só que cada aluno desse me custa 6, 7. Então, infelizmente, a gente tem que focar nas nossas prioridades. Qual é a prioridade? É a USP. A USP tem que produzir muito bem, então, mas sem investir na base para eu botar cada vez gente mais rica dentro da USP, que não paga, não retribui para a sociedade, e eu não estou criando a chance das pessoas... Que criar a chance por cota é um erro, porque eu vou baixar... Eu tenho que melhorar a condição para o cara não ter que entrar por cota, é transformar o cara num café com leite. Então eu tenho que dar uma educação na base, em especial nos lugares mais problemáticos, mais vulneráveis, para que essa pessoa, em 2 gerações, esteja competindo comigo. Eles não estão competindo e nunca vão competir, estão aceitando certas migalhas, certas esmolas. A gente está enganando essas pessoas há muitos anos com populismo. Entendi. Você acha que a situação o que você explica hoje a demografia no Brasil? Porque sempre parecia que as mães tinham muitos filhos, diminuiu muito rápido. Isso faz teus colegas dizer que o Brasil vai ficar velho sem ficar rico.
Nós vamos envelhecer antes de ter enriquecido. Mas isso não está acontecendo só no Brasil, não. Alguns países ricos envelheceram mais do que queriam, Alemanha, Japão, etc. Tem um problema migratório nesses países, no Japão não, mas na Europa tem um problema migratório, que o problema não é exatamente ter imigrantes, mas é uma cultura muito diferente e eu vejo isso como um problema. Eu acho que a gente tem que repensar a Europa, sem xenofobia e tal, mas tem que repensar direitinho, né? Não é acabar com o direito, mas você veio para minha casa, as minhas regras são essas, né? Os Estados Unidos têm crescimento por conta da imigração. A imigração é muito importante no crescimento econômico norte-americano. Mas é qualquer imigrante que eu quero? Não. Aí que pega esse discurso, que ele também é populista de direita, né? Tem um monte de estupradores. Não é esses caras que a gente quer, mas jovens que vão trabalhar, eles fazem a economia crescer. Agora, sob quais regras? Tem um relato muito interessante, eu não vou falar quem mas é o seguinte, quando você vai para o Canadá, e quem conhece ele sabe que ele é do Canadá, você é português, você é luso-canadense. Você é francês, você é franco-canadense. Você é inglês, você é britânico-canadense. Você é brasileiro, você é brasileiro-canadense. O que une todas essas pessoas? O canadense. Então, qual que tem que ser a regra básica comum? O Canadá. Então, quando você vai para um outro país, você é brasileiro nos Estados Unidos, mas a regra é americana. O que te une ao chileno, ao cubano, ao alemão, ao afegão lá, é a regra americana. Todos nós somos alguma coisa e americanos. No Brasil é a mesma coisa. O cara vem morar aqui no Brasil, ele é boliviano, brasileiro. Ele é argentino, brasileiro. Ele é americano, brasileiro. O que nos une? O brasileiro. Então, eu acho que a demografia, uma parte dela vai ser resolvida por esses fluxos imigratórios, mas a gente tem que resolver um problema estrutural e cultural antes. Porque senão nós vamos criar mais problemas do que soluções com a imigração. Mas temos um problema no mundo. Se falava que o mundo não aguentava. Não, ao contrário, está acontecendo o contrário. As pessoas estão tendo cada vez menos filho, o mundo não está crescendo. Tem vários estudos muito legais sobre isso, que nós precisamos ter mais filho, né? Eu não sei exatamente, eu conheço alguma coisa disso. Tem Osla Risling, é um professor sueco, eu vou pegar o nome dele, depois eu lhe passo, e ele fala, em 10 bilhões, 10 bilhões não é muita gente. Não, o mundo não aguenta. Eu falei, as pessoas continuam malthusianas. O Malthus falava que não ia ter alimento. Bom, tem 8 vezes mais pessoa do que na época dele, todo mundo gordo. Então é besteira. E eu tenho um amigo que fala assim, como ele sabe que eu tenho um coraçãozinho de engenheiro, ele fala assim, vocês acham que a engenharia vai resolver tudo? Eu falei, não acho, tenho certeza. Olha um carro na década de 70, um Dodge Charger RT, com um motor de 5 litros e 140 cavalos de potência. Você põe num motor 1.0, 200 cavalos de potência, e o cara, em vez de fazer 2 km por litro, faz 15. Então, olha só o que a gente evoluiu no uso da energia nesse período. E eu garanto, é ridículo isso, que daqui a 20 anos, olha, a gente achava que isso era bom. Então, a engenharia vai resolver muita coisa. Não vejo o problema de falta de recursos para a humanidade. A distribuição é uma outra coisa, mas falta de recursos eu não vejo. A demografia é um problema contrário do que a gente ouvia na década de 70, né? Que tem muita gente, o mundo não vai aguentar. Você falou em engenharia. O que você acha que os bancos atraem tantos engenheiros? Porque economista não gosta de fazer conta. O engenheiro sabe fazer conta. O engenheiro é pragmático, sabe fazer conta. E algumas faculdades de engenharia, as boas, elas não são faculdades, elas são provas de obstáculo. O professor fica fazendo de tudo para você não se formar. Então você aprende a resolver problemas, né? Eu tinha um professor que falava assim, se o teu chefe falar assim, eu quero um desentortador de banana, o que você vai responder? Não me ensinaram na faculdade? Você não pode responder isso. Você fala, vamos pensar como é que a gente vai fazer. Então eu acho que os engenheiros têm soluções lógicas, são pragmáticos, não todos, evidente, eu estou generalizando. E nem todo economista deixa de saber. Tem economistas que sabem muita matemática também. Né? Então eu acho que verdade. Os bancos, como eles têm que fazer muita conta, não dá tempo para ficar elucubrando assim, isso aqui é keynesiano, ou é marxista, ou é neoclássico. Não, isso vai dar dinheiro ou não vai dar dinheiro? É isso. Isso está certo. Vamos falar de um assunto atual, que é o FGC. O que você achou dessa imbróglio todo? O imbróglio é o seguinte. Primeiro, meu pai falava para mim, se vier um bom negócio, não faça. Isso é a primeira coisa. Eu tenho um estagiário no Sebrae.
que pegou justamente porque não tinha garantia. Coitado, é um moço jovem, uma quantidade de dinheiro para ele é relevante. E um brincou com o outro, falou, Pina, o que você acha de um título que rende 140% do CDI? Falou assim, é um agiota e não vai te pagar. Né? Não vai te pagar. Aí ele ficou assim e tal, coitado, aconteceu mesmo. Então, primeira coisa, quando o negócio é muito bom, não faça. Essa é a primeira coisa. Meu irmão, que é advogado, ele fala que o estelionato é um crime maravilhoso, porque a vítima participa ativamente do estelionato. É a ganância, é a vontade de ganhar que faz a gente participar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando eu vejo uma pessoa que em 10 anos começa a ganhar uma quantidade de dinheiro absurda, ou eu sou muito incompetente ou eu tenho alguma coisa estranha. Isso é uma coisa que sempre me preocupa e até hoje eu não errei um. O cara virou bilionário, eu não sei o que ele faz, não sei de onde ele vem e tal. Tem alguma coisa estranha nisso aí. Tem coisa estranha. E a terceira coisa, o FGC tem que ser mudado. Ele não pode ser utilizado como propaganda. Tipo, ó, pode comprar do meu banco, fica tranquilo, que até 250 mil. O cara está dizendo o seguinte, olha, eu não sei se eu sou bom pagador, mas não se preocupe com isso, que o teu dinheiro está garantido. Então eu acho que uma das formas, por exemplo, é que a garantia é o dinheiro, inclusive os rendimentos. É você, por exemplo, tirar os rendimentos. Então, assim, se você perder, você não vai perder tudo. Tem o FGC ali. Mas uma penalidade você vai pagar. Para as pessoas aprenderem a... Hoje tem o que a gente chama de moral hazard. Sim, não há risco para mim. Então é uma seleção adversa. Eu vou naquele meio maluco que está me pagando um monte. Também se o cara não pagar, o FGC me paga. Então alguma coisa tem que ser feita com o FGC para que ele não seja um incentivo à irresponsabilidade do investidor. Quer dizer, o FGC não tem dinheiro público nisso. Não, diretamente não. Não, diretamente não, mas é uma parcela nossa que a gente está pagando toda hora. Sai das aplicações para pagar. Quer dizer, eventualmente um rombo no FGC faz os bancos cobrarem mais quando emprestam. Tarifas, etc. Vai ter que ser reposto. Mas assim, eu digo o seguinte, o FGC do jeito que ele incentiva a irresponsabilidade do investidor, porque eu não vou chamar de irresponsável o fraudador, esse é criminoso, quem fraudou é criminoso, né? Mas o investidor, ele participa desse crime dando dinheiro para o criminoso. Por quê? Porque eu posso ser responsável, se eu perder até 250 mil, alguém vai me pagar. É agente passivo, né? É. Você tem algum comentário sobre o mercado imobiliário com essa... Minha Casa Minha Vida, uma explosão de lançamentos. O que você acha disso? Eu tenho dificuldade em entender esse mercado. Eu tenho um déficit habitacional no Brasil ainda que faria sentido para Minha Casa Minha Vida, mas eu não tenho taxa de juros que justifique e que faça o negócio ficar em pé. Mas o que eu vejo, por exemplo, em São Paulo, é uma quantidade de lançamentos de luxo, não Minha Casa Minha Vida, e não é para gente que está sem onde morar hoje, que está com habitação irregular. Não é. E eu não sei se há essa demanda toda, deve haver. Né? Eu não sou um especialista. Se eu falar aqui que não há demanda, as pessoas vão falar, pô, o cara é maluco e tal. Mas eu fico um pouco curioso. Eu acho que há exageros com a taxa de juros. Esse é um setor de um ciclo muito longo. Então, quando baixa muito a taxa de juros, todo mundo sai comprando. E aí os preços explodem, os terrenos explodem, etc. Aí a taxa de juros sobe muito, a economia vem... Aí o negócio despenca. Então, ele é um setor com ciclos muito longos e acaba acontecendo esse tipo de problema. Minha Casa Minha Vida... Eu não sei se a 15% de juros básico ele fecha a conta. É um bom projeto, mas tem que ter as condições para isso. Entendi. Você tem algum comentário a fazer? Porque em 2018 parece que o mote da eleição era corrupção. Agora, esse ano, em 26, violência. Vai ser a segurança. Né? O que você acha que... Você acha que o Congresso está tentando agir rapidamente, o governo? O Congresso, ele parece uma experiência que você põe, dá um choque, mexe assim. Ele se move por espasmos, né? Eu não acho que tem uma grande preocupação estrutural de fundo, tal, mas é o fato que a sociedade sofre muito com o problema de segurança pública e não são os ricos que sofrem. A gente vê um roubo na Avenida Paulista, vê um ou outro, mas os roubos de celular mesmo estão acontecendo com pobres coitados que nem terminaram de pagar o seu celular em pontos de ônibus, né? E não me consta que as pessoas, que os grandes barões da indústria e do comércio estejam andando de ônibus em São Paulo, né? Talvez estejam em carros blindados. Então quem sofre muito com a violência são as pessoas mais pobres. Todos nós
Então, cerca, carro blindado, isso é um absurdo, né? Você que pensar como eu, olha, não vou falar agora porque eu estou indo de tal lugar, então vou botar o celular no bolso. Isso é incivilizado. Então, esse é um problema grave. E acho que a corrupção vai voltar, porque nós temos também muitos casos, está muito bagunçado. Então, acho que esses dois temas de corrupção e de segurança pública vão ser temas muito relevantes na próxima campanha. Você tem algum prognóstico, algum comentário sobre a eleição de 26 para presidente? Alguma sugestão, palpite, ideia? Eu tenho palpite, mas eu não vou dar. Vou ficar para mim guardar o meu palpite. Tá certo, tá bom. Bom, o tempo esgotou, foi uma pena, podia falar um pouco mais, mas então eu quero agradecer você e espero que você volte qualquer hora aí. Eu que agradeço a oportunidade. Tá bom, obrigado. Obrigado a você, Luiz.